Nas paredes de um gueto judeu na Alemanha estão cravadas as seguintes palavras, que depois foram reproduzidas em muitos poemas, em muitos quadros pelo mundo fora. Mas quem fosse esse gueto judeu na Alemanha, de escuridão, de muralhas, de dor, encontrava as seguintes palavras escritas: eu creio no sol, mesmo que não brilhe. Eu creio no amor, mesmo quando não é mostrado. Eu creio em Deus, mesmo quando Ele não fala. Vou repetir. Eu creio no sol, mesmo quando não brilha. Eu creio no amor, mesmo quando não é mostrado. E eu creio em Deus, mesmo quando Ele não fala. Que mão poderia ter cortado a parede com tal convicção que hoje é uma fotografia e é umas frases emblemáticas reproduzidas tantas vezes e por tantos lugares? Que olhos poderiam ter visto o bem no meio de tal horror? Só há uma resposta. Os olhos que escreveram estas palavras foram olhos que escolheram ver o invisível. A semana passada, durante a nossa conferência, tive o privilégio de partilhar algumas refeições com o nosso querido irmão Graham Kendrick. E numa das conversas que estávamos a ter, a certa altura, eu contei-lhe dos momentos mais marcantes. Nós estávamos a falar sobre a igreja, sobre a necessidade da igreja de proclamar, sobre a necessidade da igreja proclamar para fora, proclamar lá fora quem Jesus é. Mas depois falávamos sobre algumas dificuldades que existem em tantos lugares onde não há essa liberdade para haver a proclamação acerca do nome de Jesus, como nós vimos neste vídeo, onde quem proclama o nome de Jesus é considerado apóstata e está sujeito à pena de morte. E eu estava a falar com ele e estava-lhe a dizer, há uns anos atrás, não foi há uns anos, foi talvez há um ano ou dois atrás, não há muitos, recebemos a visita, eu penso que já contei isto aqui uma vez, vou só contar a versão reduzida, de um missionário que esteve preso durante bastante tempo num país ali de África, debaixo do domínio do islamismo. Ele esteve preso acusado de ser um espião norte-americano, apesar de não ser norte-americano. Ele esteve preso naquela prisão e ali teve experiências incríveis com irmãos nossos. Ele tornou-se um dos líderes deste ministério que acabámos de falar. Experiências com irmãos nossos que estavam presos há muito tempo e que tentavam de alguma forma ter acesso à palavra de Deus, à Bíblia, quando era também ilegal. Mas quando conseguiam ter acesso, eles estimavam e eles repartiam entre eles para que pudessem memorizar versos da palavra e terem acesso a esta palavra. Mas uma das histórias que ele mais impactou foi quando depois ele estava a entrevistar um casal, neste caso uma senhora jovem cristã, que ela não tinha fala. Eu já contei isto aqui porque este marcou muito a minha vida. Ela já não tinha as cordas vocais, ela respirava por um buraco na garganta e ela tinha visto o seu marido tombar diante dos seus olhos, degolado, decapitado melhor, por uma katana daquelas forças do Boko Haram que os interceptaram quando vinham da igreja para casa, e eles, por não negarem Jesus, caiu o marido para entrar nas portas do céu, mas a esposa, depois de cair também ela decapitada, degolada, ela não perdeu a vida, ficou sem sentidos e mais tarde ela foi recuperada. E quando o irmão perguntava a ela, depois da sua recuperação, sem voz, dizia, como querida, como é que tu aguentaste esse sofrimento? Como é que tu aguentaste ver o teu marido morrer diante dos teus olhos? Como é que tu aguentaste o sofrimento? E ela tapa aquele buraco para falar e diz, os meus olhos estavam na eternidade. Os meus olhos estavam na eternidade. Isto marcou muito a minha vida, porque nós vivemos dias em que ninguém gosta de pensar sobre a eternidade. Nós vivemos dias, e esta foi a mensagem que eu preguei há 2 semanas no centenário da Igreja de Portimão, nós vivemos dias em que ninguém gosta e quer pensar sobre a eternidade. Mas a verdade é que este livro está cheio de promessas de eternidade. Foi por estas promessas de eternidade que homens e mulheres deram a sua vida para que nós hoje possamos estar aqui. Gente que tinha os olhos na eternidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo na segunda carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo escreve numa carta, depois de uma correção, uma carta agora de encorajamento, sabendo ele que estavam
à porta grandes perseguições, estavam à porta uma perseguição como nunca houve sobre a igreja, e ele sentindo agora o peso da idade, o peso da doença, o peso da tortura, o peso das chicotadas, o peso de tudo aquilo que ele tinha sofrido, atribulado, no verso 8, mas não angustiado, verso 9, perseguidos, mas não desamparados. Em todas as partes do corpo ele tinha cicatrizes de mortificação do Senhor Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste. E ele dizia depois no verso 11, assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte. 2 Coríntios 4:11, se nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. E agora avançando para o verso 16, ele diz o seguinte: por isso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Estava a ler estes versículos e Deus estava a falar ao meu coração para preparar a igreja para tempos talvez que nós nunca experimentámos antes, em que os nossos jovens e adolescentes na escola já experimentam. Não digo perseguição, ainda que alguns experimentam perseguição, mas experimentam muita pressão para que não pensem nem falem, nem considerem a pessoa de Jesus e a sua palavra. Alguns de nós somos desafiados diariamente para voltarmos as costas à fé, mas nós temos que colocar os nossos olhos naquilo que é eterno, porque o apóstolo Paulo diz, mesmo quando o nosso homem exterior se começa a corromper, e nós temos na nossa comunidade muitos irmãos que já experimentaram muito na vida, estão numa fase da vida onde o nosso corpo já não reage, já não responde da maneira que respondia no passado, onde nós passamos tantas dificuldades, onde nós temos tantas dores, onde o peso de coisas do passado. Neste fim de semana que estivemos ali na Graça, durante um período que estávamos à espera que o irmão Silvio conseguisse encontrar a chave certa para pendurarmos o ecrã na televisão, o jovem Fabiano me perguntou acerca do tempo em que nós andávamos a evangelizar Portugal, como é que era? E claro, eu sempre tenho muito prazer em mostrar fotografias e vídeos de como é que era. E estava a mostrar como é que era. E depois eu estava a lhe dizer, esses foram os melhores dias da minha vida. E ele dizia, não me admira que seja. Ele diz, mas como é que era proclamar o nome de Jesus? Falar acerca do nome de Jesus. Eu disse, olha, começámos de manhã, às vezes a dormir no chão, em locais, em igrejas, em casas de oração, com os jovens que nos acompanhavam na campanha, e depois tínhamos que montar o som todo, que estava tudo armazenado dentro da carrinha, do caminhão, retirar tudo, colocar tudo no sítio e voltar a colocar no sítio. E disse assim, e hoje eu estou a pagar um preço disso. Porque várias vezes os mais velhos diziam, não pegues assim nas colunas, tens que flexionar os joelhos. E eu queria lá saber, com 20 e tal anos, a gente pode tudo e mais alguma coisa. E aquilo não fazia sentido. Eles tinham muito cuidado em pegar no peso, e eu pegava assim. Às vezes, quando os mais jovens começavam assim, cansados, não é? E eu já um bocadinho menos jovem, nos 30, pegava numa coluna e noutra coluna com a mão, e ia a correr por as colunas lá para irmos embora. Eles queriam ir ficar ali, eu queria ir embora, às vezes longe da casa, dos filhos e da mulher. E hoje paga um preço, claro, porque o nosso corpo se vai desfalecendo fisicamente, o nosso homem exterior se corrompe, fruto de más investimentos, atitudes menos pensadas, menos cuidadas. Mas o apóstolo Paulo tem aqui um corpo que se está a corromper, não fruto apenas de pegar em alguma coisa pesada erradamente, ou usar o computador durante muitas horas e hoje sofremos de tendinite. Não, ele tinha no seu corpo as marcas por ter sido fiel ao Senhor, marcas dos chicotes,
da cidade de Filipos, marcas do naufrágio, marcas de ser batido até à morte, ao ponto de pensarem que ele estava morto. E ele trazia essas marcas, mas ele olhava para o seu corpo agora sem vitalidade de outrora. Ele que perseguiu na sua força a igreja do Senhor Jesus e agora se entregava como sacrifício a essa igreja do Senhor Jesus e ao Senhor da igreja. Ele dizia: nós não desanimamos. Nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o nosso homem exterior se desfaça, o nosso homem interior se renova de dia a dia, porque esta leve e momentânea tribulação produz para nós alguma coisa de eterno, de glória, acima de toda a comparação. Por isso eu não posso olhar apenas para as coisas que se veem, eu tenho que olhar para as coisas que se não veem, eu tenho que esperar essas coisas e ter a certeza que os meus olhos têm que estar na eternidade, onde o Senhor Jesus disse que nos ia preparar lugar para que onde Ele estivesse sejamos nós também. Mas tribulação, quem é que gosta de sofrer? Ninguém, a não ser que tenha um distúrbio mental, mas ninguém gosta de sofrer. Este versículo de tribulação, estas expressões que o apóstolo fala aqui, lembram-nos as dificuldades que nós enfrentamos e muitas vezes enfrentamos também no nosso ministério, mas essas dificuldades não são em vão. Porque Deus está a usar todas as nossas provações, Deus está a usar todas as nossas aprovações para nos aperfeiçoar, para nos preparar para a glória eterna que está reservada para aqueles que são fiéis. O Senhor está trabalhando por nós, o Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está a trabalhar e o Senhor Espírito Santo prepara para nos apresentar ao Senhor Jesus como uma noiva preparada. Sabemos que o corpo vai ficar aqui, a não seja que seja pelo raptus do arrebatamento, mas a não ser que seja pelo arrebatamento, o nosso corpo ficará na esperança que nós temos da ressurreição, onde teremos um corpo como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, confia em Deus que Ele está a trabalhar em ti, porque as nossas leves e momentâneas tribulação não se pode comparar com a glória eterna que supera toda a tribulação, que supera todo o sofrimento e todas as lágrimas que possamos verter aqui, porque o Senhor está a preparar. Então, tribulação, provação. Nós sabemos que Deus utiliza as provações para nos moldar à semelhança de Jesus Cristo. Porque as dificuldades servem para fortalecer a nossa fé, igreja. As dificuldades servem para fortalecer a nossa fé. As dificuldades servem para nos moldar à imagem de Cristo. Quando passamos por elas não entendemos, mas depois de passarmos nós entendemos. Eu estava a partilhar com meus colegas ontem, quando estávamos lá na Graça a servir, e na refeição estava a partilhar algumas dessas dificuldades. E como eu vejo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as provações ou as dificuldades. Eu sei que este discurso de sofrimento não é agradável, eu sei que um discurso de sofrimento não é apetecível, mas nós temos que estar preparados para sofrer por Cristo se um dia tivermos que sofrer, porque os nossos olhos têm que estar postos na eternidade. Nós não vimos a igreja para receber mais dinheiro no fim do mês, ainda que Ele é poderoso para nos fazer prosperar. Nós não vimos a igreja apenas para sermos curados de uma dor ou uma enfermidade, ainda que Ele é poderoso para curar agora mesmo. Nós não vimos a igreja apenas para um discurso de encorajamento ou de mentoria social. Não, nós vimos a igreja porque o Senhor nos disse para não deixarmos de congregar como é costume de alguns, mas vimos a igreja para aprender da sua palavra, nos alimentarmos e para sermos refocados. Porque durante a semana nós nos focamos no que é temporal, no nosso trabalho, nas nossas responsabilidades, nos nossos investimentos, nas nossas dívidas, nos nossos problemas. Mas quando vimos à igreja nós temos de ser focados naquilo que está acima de tudo isso. Para entendermos que mesmo as nossas dificuldades, investimentos e problemas têm que cooperar e têm que trabalhar para que nós possamos atingir o objetivo maior. Deus é um Deus de milagres e maravilhas, eu sei. Deus é um Deus que não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Nós sabemos que Deus não tem prazer no sofrimento, nem sequer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no sofrimento. Ele quer aliviar o teu sofrimento, Ele quer aliviar a tua dor.
Deus não tem prazer no teu sofrimento. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Se entraste aqui a pensar isto, no nome de Jesus, recusa esse pensamento. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Mas Deus pode usar o teu sofrimento para te preparar e te moldar mais à imagem do Senhor, que por nós sofreu até à morte e morte de cruz. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas muitas vezes o sofrimento serve como uma forja para nos tornar mais fortes, porque o metal, para se tornar mais forte, tem que ir ao fogo várias vezes e ser batido para se tornar semelhantes ao modelo, e o modelo é Cristo Jesus. Nosso irmão grande Kendrick, não podemos deixar de falar nele, nas muitas músicas, quase 400 ou mais de 400 composições que ele fez, e já cantámos hoje uma delas. Há um tema que nós também cantámos aqui, por acaso até foi o irmão Jorge que veio cantar aqui a solo em português no concerto, que é o Rei Sofredor. O Rei Sofredor. Nós esquecemos que Jesus veio para sofrer em nosso lugar. Ele era o Rei dos Reis e é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas os seus olhos não estavam no imediato. A palavra já do profeta Isaías dizia que ele veria o trabalho da sua alma e ficaria satisfeito, mesmo que foi como a ovelha muda para o matadouro, mesmo que sofreu e pelas suas pisaduras nós somos sarados, mas ele tinha em vista sempre nós que estamos aqui hoje. A irmã Padina e a sua mãe que está no Irão e tantos outros que estão espalhados pela face da terra. Nós, os irmãos mais velhos, alguns que estão aqui, que são mais velhos e mais velhos do que eu, inclusive, sabem muito bem que o sofrimento nos torna melhor pessoas quando temos Jesus. Porque o sofrimento torna pior pessoas quando não temos Jesus. Ainda que há pessoas que se tornam melhores mesmo sem Jesus depois do sofrimento. Mas a maior parte das pessoas, e o que mais me choca é ver crentes que o sofrimento, em vez de os melhorar, acaba por os amargar e os revoltar contra o Senhor que os salvou e que está a preparar um lugar na eternidade que não se compara, como diz o apóstolo Paulo, com esta leve e momentânea tribulação. Há gente que se tornam piores porque não seguram a mão de Jesus. Há gente que se tornam piores depois da tribulação, do sofrimento, porque não experimentam o consolo do Espírito. Esses tornam-se amargos, semeiam amargura e veneno à sua volta. Talvez eram crentes que nunca produziram o fruto do Espírito, como estudámos nos meses anteriores. Aquilo que nós chamamos de crentes carnais. Procuram apenas igrejas sobre prosperidade, bem-estar, prazer, mas o Santo Evangelho mostra-nos algo diferente, que por muitas tribulações entraremos no reino. Era essa a preocupação de Paulo, Atos 14, 22, quando ele fala e quer animar os discípulos, ele diz, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Mas irmãos, eu tenho uma boa notícia. Os sofrimentos desta vida são temporários, não são permanentes. Os sofrimentos nesta vida são temporários. Eu tenho falta de vista ao longe. Se eu tirar os óculos, eu não consigo ver os irmãos. Vejo a silhueta, claro, mas não consigo distinguir nada. Preciso destes óculos que me ajudam a ver ao longe, para que eu possa focar e consiga ver, inclusive, o que está lá fora. E até ler daqui, se calhar, as letras mais gordas de um cartaz, que não conseguia ver sem os óculos. Nós precisamos que o Espírito Santo nos foque. Porque o inimigo nos quer focar no imediato, visto ao perto. Eu ao perto não preciso de óculos, eu consigo ler, ainda começa cada vez a ser mais difícil também, mas isso já é outra fase da vida. Mas sempre usei só óculos de ver ao longe. Porque ver ao perto era fácil. Alguns irmãos que sofrem de miopia sabem o que é isso? Ver ao pé veem tudo grande, mas ao longe não veem nada. E há muitos crentes que vivem de uma miopia espiritual, porque apenas veem naquilo que é imediato e não conseguem focar ao longe, não conseguem focar a eternidade, porque a cultura dominante é do bem-estar e do prazer imediato, mas a cultura da Bíblia, da Palavra de Deus, nos chama para olharmos a eternidade, para esperarmos na eternidade, para investirmos na eternidade. Deus vê o filme completo, ainda que alguns só estamos na segunda ou terceira temporada, Ele já viu as temporadas todas.
Deus procura o fim, e o fim é levar-nos à sua presença, mesmo que tenhamos que passar por vales escuros de sombra e morte, as veredas estreitas da justiça que nos conduzem à mesa posta. É isso que a palavra nos ensina. E Deus tem-me falado muito sobre estas veredas da justiça, desde a última pregação aqui no culto ceia anterior. Deus tem-me falado tanto sobre as veredas da justiça. Veredas que já foram abertas por outros que andaram antes de nós. E quando estávamos ali hoje na Congregação da Graça e fazíamos ali um pequeno mural de fotografias dos irmãos, do grupo ali daquela congregação, nós vimos que muitos irmãos já trilharam antes de nós aquelas veredas de justiça. Foram abertos pelos pais da igreja, por gente que escolheu sofrer por nós, para que nós hoje possamos estar aqui. Gente que escolheu abrir mão do seu bem-estar, do seu lar, até do seu país, para nós hoje estarmos aqui. Gente que escolheu viver longe da sua família e não poder passar os natais com os seus pais, primos ou irmãos, mas que passava com um povo que Deus lhe tinha dado para ser o seu povo na cidade de Lisboa. E nós, essas trilhas que foram abertas pelos pais da igreja, é essas que nós queremos continuar a caminhar. Trilhas de justiça, por gente que escolheu sofrer, gente que escolheu abrir mão do prazer imediato, porque tinha em vista o plano e o propósito de Deus, que todo o mundo fosse cheio da palavra do Senhor, que incluía Portugal e a nossa cidade. Gente que olhou e que pensou que abrindo aquelas trilhas de justiça, um dia nós passaremos para entrar na presença do Rei. Irmãos, olhemos para este versículo. A nossa leve e momentânea tribulação, verso 17, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem, elas são eternas. Então o que é que nós temos que fazer, irmãos? No final do ano 2024 que está aí à porta, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que colocar os nossos olhos no invisível. Como é que se pode fazer isso? Colocar os olhos no invisível. Às vezes só conseguimos de olhos fechados. Colocar os olhos... Nós estávamos a falar com a nossa querida irmã Cláudia Amador, e porque ela já teve visão antes de se tornar invisual, ela estava a dizer, eu sonho. E ela disse uma coisa, irmã Cláudia, desculpa partilhar aqui a nossa conversa, mas fui muito abençoado com essa conversa e com a sua oração por mim. Deixa-me só partilhar. Ela estava a dizer, eu até já sonhei com os meus filhos. E nós precisamos de gente que pode não ver o imediato, mas vê o invisível. É isto que a igreja precisa. Gente que vê o invisível. Gente que vê aquilo que não é imediato, mas vê aquilo que é eterno. Gente que prioriza investir na glória que se segue para além desta vida. Gente que vive os seus dias e percebe que aquilo que o Senhor nos deu, estes 70, 80, 90 anos, nós podemos escolher vivê-lo para nós. Nós não podemos escolher viver para Ele. E alguns de nós até desperdiçamos uma série de anos vivendo para nós mesmos, como eu desperdicei uma série de anos. Nós não podemos desperdiçar o tempo. Está incluído na boa mordomia. A igreja tem que colocar esse tempo nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, eu quero ver o invisível. Eu quero avançar na fé. Eu quero que todos conheçam e possam encontrar um dia aquele que é o Senhor da minha alma e o Senhor da minha vida. Foquemos no invisível, igreja. Consideremos e priorizemos investir na glória que se segue. Conheça que o homem interior está sendo renovado quando nós colocamos os olhos no invisível. Irmãos, este vídeo da Padina, a primeira vez que eu ouvi, eu fartei-me de chorar, voltei a chorar a segunda vez, ou a terceira vez que eu estou a ver. Isto mexe muito comigo. Mexe muito comigo. Gente que vê o invisível. Gente que escolhe abrir mão da segurança para ver o invisível. Gente, algum tempo atrás alguém me estava a perguntar se era fácil nós termos o nosso Daniel na missão. Eu disse, não é fácil. Não é nada fácil. Mas nós sabemos que é o melhor. Não é nada fácil. Nós enviámos os nossos filhos para a insegurança. Quando a maior parte de nós fomos, pela mentalidade do dia a dia,
desenhados para pensarmos em criarmos melhores condições aos nossos filhos que nós não tivemos. Mas nós temos que ver o invisível. Nós temos que perceber que cada experiência que os nossos filhos têm ao servir ao Senhor, nós estamos a lhe dar uma vida muito melhor do que nós tivemos quando gastamos a nossa vida servindo a nós mesmos e tentando alcançar os nossos sonhos e o nosso prazer imediato. Por isso eu encorajo os pais a orarem pelos vossos filhos. Há uma história que me marcou muito, eu não sei se já contei aqui, tenho problemas de repetir histórias, estou a entrar numa fase que se repete as histórias. E uma das histórias é a história da Igreja da Suécia. A Igreja dos Missionários da Suécia. É a história do Hans Manngren que me contou. Eu fiquei muito interessado porque eu sei. Agora, quando descobri que o meu pai até era membro da Assembleia de Deus de Lisboa, no início do seu ministério, depois do batismo com o Espírito Santo, ainda me identifiquei mais, porque é uma igreja plantada por suecos. Suecos, um movimento de missões como nunca houve sobre a face da terra. Foi um movimento incrível. Houve dos moldávicos, claro, houve vários movimentos do norte da Europa, de gente que deu a vida para hoje nós termos o Evangelho. Mas ele disse, Josué foi convidado para aquela igreja histórica pentecostal, a Igreja dos Missionários. E quando entrei ali, os anciãos me disseram, sabe, o meu filho é juiz no Supremo Tribunal. Irmão, parabéns, que Deus o abençoe então. Veio outro dizer, sabe, o meu filho é político no Parlamento. Ok. Sabe, o meu filho é cirurgião num hospital particular. Sabe, o meu filho é engenheiro. Sabe, o meu filho... E aquilo incomodou tanto quando ele sobe para pregar ao púlpito. Ele dá uma exortação profética sobre aquela gente, dizer, vocês abandonaram as trilhas de uma igreja que enviou homens e mulheres por todo o mundo, mas vocês educaram os vossos filhos apenas no imediato e não no eterno. E eu temo que o movimento das Assembleias de Deus, se o Espírito Santo não nos acordar, graças a Deus, Deus está a trazer pessoas de outros países com a chama. Porque senão nós em Portugal caímos neste risco, porque é um ciclo de todas as igrejas centenárias, é um ciclo que a geração em que os nossos pais ou os nossos avós que dizem que partilhavam uma sardinha ou que tinham dificuldades para colocar um pão na mesa ou usavam senhas de ração no tempo da guerra para poderem ter um pouco de pão e deram aos seus filhos tudo o que puderam dar para terem segurança, prazer, mas esqueceram-se de lhe dar a visão do impossível, a visão do invisível, a visão da eternidade, porque essa é a melhor visão que nós podemos ter com a igreja. O meu sonho para a igreja, Assembleia de Deus, é que nós sejamos um celeiro de missionários, é que os nossos filhos se levantem sem medo e ir para as missões, lugares onde nunca ninguém foi, porque aí nós vamos orar com mais zelo e mais dedicação. Sim, posso-vos dizer que não orei tanto pelo Daniel como oro nestes dias. Sim, depois de uma conversa com ele em que nós sentimos e conhecemos pelos seus olhos, nós vamos dobrar os joelhos e a cada manhã nós passamos um tempo a clamar a Deus por ele e nós nos tornamos mais perto de Deus, porque quando nós damos, nós recebemos. Colocar os olhos no invisível. Porque o contraste entre as coisas visíveis e as não visíveis, as temporais e as eternas, acorda a Igreja de Jesus. Nós não queremos dar aos nossos filhos o melhor ensino, a melhor escola, todas as condições e todo o dinheiro. Nós queremos dar aos nossos filhos uma fé que os nossos pais nos deram, uma fé que uma vez foi dada para que a obra de Deus possa continuar e não possamos importar pastores e missionários para fazer o trabalho que nós não estamos a fazer. Olhar o invisível. Olhar o invisível. Nós, como Paulo, temos de desenvolver uma visão espiritual que mantenha um foco firme, não no mundo visível desta vida, ou no temporal, mas no invisível e no eternal. Colossenses 3:1, talvez seja bom se conseguirem passar este versículo. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, é uma questão, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Será que o irmão já ressuscitou com Cristo ou ainda está no túmulo?
é que o túmulo foi só 2 noites. Ao 3º dia ele ressuscitou. Há crentes que parece que não saem. Eu estava a pregar aqui no outro dia, penso que foi durante a semana. Há crentes que estão sempre na sexta-feira de Páscoa. Nunca chegam ao domingo. Estão sempre na sexta-feira. Ah, Jesus morreu. Ah, Jesus sofreu. Ah, eu estou em sofrimento, irmão. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos que olhar para a frente, irmãos. Nós temos que colocar os olhos, se nós já ressuscitamos com Cristo, nós temos que buscar as coisas do alto, onde Cristo está vivo, Ele não está mais no túmulo, o túmulo está vazio, a cruz está vazio, Ele vive. Olhemos para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Ele já está na meta, Ele já atingiu o alvo, Ele está lá à direita do Pai, onde preparou-nos lugar, onde está a nossa espera. Então coloca os olhos. Coloca os olhos. Há uns anos atrás eu estive na casa de um imigrante em Viseu. Uma casa incrível. Eu não sei quantos quartos tinha a casa. Ficou lá a equipa toda de Jesus é a Resposta. Quase cada um tinha um seu quarto e uma casa de banho privada. Era uma casa, uma vivenda incrível. Foi a primeira vez que eu comi raclette, mesmo original da Suíça, com um queijo assim tamanho de um pneu de um carro, que era colocado ali, e aquilo com carne, aquilo era uma coisa, uma experiência que eu não... Agora já não posso comer, não devo. Mas foi a primeira vez, foi muitas coisas a primeira vez. Quando estivemos no ministério, irmãos, quero-vos dizer que as maiores experiências que eu tive foi quando estive a servir ao Senhor. As piores experiências que eu tive foi quando eu estava a servir a mim mesmo. Quando nós servimos ao Senhor, o Senhor tem uma mesa posta e Ele não poupa recursos para nos abençoar. E eu estava naquela casa e aquele homem todo doente, todo cheio de mazelas, sua esposa doente, os seus filhos fora de Deus. Ele dizia, olha, durante anos e anos eu fui para a Suíça, eu vivia num contentor como um animal. Por todo o dinheiro que eu ganhava era para construir esta casa. E hoje eu nem consigo subir as escadas devido à deficiência que ele tinha. E tenho que ficar aqui apenas num piso. Tudo aquilo que eu investi está aqui. Para quem será? Eu estava a pensar naquilo, ainda jovem, na altura. Eu dizia, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar ao teu serviço. Irmãos, as coisas temporãs estão-se a extinguir. O próprio mundo está-se a extinguir. As cheias, os fogos, as mudanças climáticas, a violência. O primeiro, as coisas eternas, contém a realidade permanente e imutável de um mundo que está por vir, porque a própria criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Um mundo que está num processo de glorificação, que foi iniciado através do Espírito que habita em nós, e que encontrará um dia a sua consumação. 2 Coríntios 3,18 diz, mas nós todos com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, nós estamos a semana de oração pela igreja perseguida. O que é que sustenta os nossos irmãos? No domingo que vem vamos ver o vídeo dos nossos irmãos da Coreia do Norte. O que é que sustenta os nossos irmãos? O que sustenta é que eles veem o invisível. Eles têm os olhos no invisível. A tortura, a prisão, o martírio não podem impedir o Evangelho de avançar e ouvirmos o vídeo como iniciávamos esta sessão de alguém que corre risco de vida diariamente pelo seu amor à palavra de Deus. Será que nós podemos parar e pensar e orar, Senhor, coloca-me os olhos no invisível? O pastor Salmão dizia aqui no domingo, no culto da tarde, do domingo passado, que a igreja muitas vezes está a dormir na luz. Eu gosto muito dessa expressão, é uma música do Keith Green, que é uma das músicas que eu gosto mais do missionário Keith Green, que era da Jocum. O pastor Salmão dizia que a igreja está a dormir na luz. A igreja está como adormecida. A igreja olha para o presente. A igreja olha para as necessidades imediatas e diz, Senhor, dá-me aqui um novo emprego. Senhor, dá-me aqui, Senhor, oh Pai, alguma coisa melhor. Senhor, deixa-me fazer aquela viagem. Senhor, ajuda-me a ter um novo carro. Senhor, ajuda-me a ter uma nova carne, uma nova casa. Mas nada, mesmo nada é comparável com as belezas e os tesouros eternos. Nós oramos a Deus às vezes por um bem físico. Mas a igreja que olha para o imediato, ela vai terminar. E nós não queremos que a nossa igreja seja uma igreja de imediato.
Esperamos no Senhor para o agora, com intercessão. Mas queremos ser uma igreja missionária, uma igreja que vive a missão, uma igreja que sente as dores dos missionários, uma igreja que avança e que fomenta, desde as classes da escola dominical, esta cultura de o bem que nós podemos fazer pelo Senhor é a única coisa que nós vamos ter e receber de volta nos portões eternos da casa celestial. Irmão, tira os olhos do imediato. Jesus disse, levantai os olhos e vede que os campos estão brancos. Jesus disse aos discípulos, deixem de olhar apenas para aquilo que está aqui em volta. Levantem os olhos. E o Senhor diz à igreja nesta tarde, levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos para a eternidade. Decide entregar e consagrar a tua vida ao Senhor. Os teus dons, os teus talentos, os teus recursos, coloca diante do Rei. E deixa que o Senhor pegue nisso e use para a sua glória. Deus sabe que cada um de nós somos cegos espirituais. Deus conhece a nossa cegueira. Mas Deus quer nos encorajar a saber viver pela fé, não pela visão imediata ou natural. O Senhor nos quer ajudar. A certa altura, um pai que não conseguia ver a cura do seu filho, apesar dos discípulos de Jesus tentarem repreender, apesar dos médicos, apesar de tudo, eles não conseguiam ver. Ele dizia, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E o Senhor fez o milagre. O irmão quer viver pelos factos daquilo que é imediato. Ou será que nós queremos colocar os nossos olhos na eternidade? Vamos ficar em pé na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, claramente, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação, não intentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Oremos ao Senhor. Pai, nesta tarde, Senhor, nós queremos pedir perdão pela cegueira espiritual que às vezes sofremos. Nós queremos pedir perdão pela, Senhor, falta de vista espiritual que às vezes temos. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por às vezes focarmos apenas naquilo que é imediato, naquilo que é transitório. Queremos o melhor para os nossos filhos agora e esquecemos que o melhor para os nossos filhos é servir-te a ti, é honrar-te a ti. Nós, Senhor, ó Pai, queremos, Senhor, mudar a mentalidade. Queremos ter, Senhor, uma nova mente, uma mente que é a mente de Cristo e não gastar e desgastar o nosso tempo naquilo que é imediato, naquilo que não traz, Senhor, ó Pai, a retribuição que só Tu podes trazer, naquilo que, Senhor, fica aqui, por todas as construções que nós fizemos vão ficar aqui, as nossas casas ficarão aqui, os nossos carros ficarão aqui, os nossos bens ficarão aqui. A única coisa que nós levamos foi aquilo que nós fazemos, Senhor, com recursos, com o tempo, com a nossa vida aqui, para que na glória nós possamos entrar na Tua presença. E nesta tarde nós queremos nos devotar a Ti, nós queremos nos entregar a Ti, nós queremos nos consagrar a Ti, nós queremos dizer, Senhor, abre os nossos olhos espirituais e ajuda-nos a ver o invisível, ajuda-nos a ver aquilo que está mais além, ajuda-nos a investir no reino de Deus e na Sua justiça, sabendo que quando priorizamos isso, todas as outras coisas serão acrescentadas por Ti. Mas ajuda-nos a não nos preocuparmos tanto com aquilo que é temporão, mas ajuda-nos, Senhor, a olhar para aquilo que é eterno. Senhor, ó Pai, a nossa preocupação, Senhor, é apresentar a Ti uma igreja santa, imaculada, mas uma igreja ativa e proativa, Senhor, a ver o invisível. E nesta tarde, Senhor, quando vamos, Senhor, ó Deus, recordar a morte de Jesus Cristo, a Sua tortura, Senhor, naquele pátio, com as suas costas rasgadas pelo chicote, a Sua tortura naquele colégio militar, em que, Senhor, Ele foi gozado, blasfemado e escarrado no rosto, a Sua tortura, Senhor, daquela coroa de espinhos que cravaram na Sua cabeça, de estar desnudo diante dos homens que blasfemavam dEle. Ele suportou tudo, Senhor, o nosso Salvador, porque Ele via mais além, Ele via o trabalho da Sua alma. E nesta tarde nós perguntamos, Senhor, será que estamos a ver o trabalho da nossa alma? Será que estamos a ver aquilo que estamos a fazer por Ti?
Nós queremos ir mais longe, Senhor. Nós não queremos desperdiçar o tempo de recursos nem capacidades. Por isso nós oramos nesta tarde. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os olhos da igreja para ver, Senhor. Ver o mundo lá fora que clama pela manifestação dos filhos de Deus. Ver o mundo daqueles que vivem no sofrimento, na dor, no isolamento, na solidão. Ver o mundo daqueles que vivem presos pelas amarras dos vícios, da doença, pelas amarras do pecado. Vê-los cativos e entrar numa missão de resgate, Senhor. Porque olhamos a eternidade, onde um dia seremos recebidos, Senhor, no céu, por aqueles que nós granjeamos com os recursos que Tu nos destes aqui. Nesta tarde nós oramos, Senhor, que os nossos olhos sejam focados ou refocados naquilo que é eterno, naquilo que importa, naquilo, Senhor, que é a Tua vontade para a nossa vida. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. E quando agora, Senhor, Pai, vamos celebrar a morte de Jesus Cristo, nós o fazemos com tremor e temor, Senhor, porque sabemos que um dia destes vamos celebrá-la na Tua presença e novamente beber deste fruto da vida. Mas, Senhor, ó Pai, sabemos que enquanto estamos aqui, temos que lembrar a aliança do compromisso que temos contigo, como igreja individualmente. Por isso, refoca-nos no nome de Jesus. Refoca-nos no nome de Jesus. Esta é a nossa oração como igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Vamos ficar ainda no espírito de adoração. O Espírito Santo quer se mover no nosso meio e nós acreditamos na manifestação dos dons espirituais. Aleluia, 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 aleluia. Nós queremos que o Espírito Santo refoque. Há algumas pessoas que estão aqui neste lugar, sinto da parte do Espírito isto, é um pensamento do Espírito Santo, que dizem: Senhor, eu no meu trabalho, eu estou a perder tempo, mas assim diz o Senhor, tu só perdes tempo se vires o teu trabalho como trabalho. Mas se tu vires o teu trabalho como campo missionário, assim diz o Senhor que te chamou, tu não perdes tempo. Mas tu estás a usar o teu tempo. A forma como tu olhas para o teu trabalho tem que ser uma focagem refocada no interno. Qual é a alma que eu vou resgatar das garras de Satanás? Qual é a vida que eu vou ter a oportunidade de partilhar a palavra viva? Qual vai ser o momento em que eu vou ter a oportunidade de partilhar o meu testemunho? Em que eu vou ter a oportunidade de orar por esta gente que vive caminhando para o inferno e já são ser torturados pelo inimigo enquanto estão aqui? Refoca o teu pensamento. Porque o trabalho não é nada mais senão para nos sustentar quando nós encaramos como um campo missionário. Ora, o Senhor, quando sais pela manhã para o teu trabalho e diz que o Senhor te mostra a pessoa que tu vais ministrar naquele dia. Alguém que partilhava comigo esta semana, que queria falar com alguém, mas aquela pessoa saiu de repente da sua frente e ela disse: Senhor, se for da tua vontade, ajuda-me a encontrar. E quando estava a descer as escadas, encontrou essa pessoa. Quando nós oramos com propósito de sermos agentes de transformação, agentes de libertação, e nós oramos pela oportunidade de ministério, o Senhor está à espera, os anjos estão à espera de homens e mulheres que orem por oportunidades de ministério, porque os anjos querem falar a gente desesperada que está a pensar matar-se, a gente desesperada que está a entregar-se ao pecado. Mas só tu podes fazê-lo, só nós podemos fazê-lo. Pede ao Senhor oportunidades e o Senhor vai te dar oportunidades. Experimenta partilhar a vida com aqueles que vivem no leito de morte, no nome de Jesus.